Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lana Solis. Artemisa Lopes falando aqui com vocês. E simbora, né, de mais review aí do episódio 5 da 7ª temporada de Riverdale. Então roda logo essa vinheta. E bom, assim, gente, esse episódio 5, ele foi um episódio aí meio diferenciado, né? Se a gente parar pra pensar assim, foi um episódio meio esquisito, meio avulso e diferente, né, do que a gente tava vendo aí, né, nesses primeiros episódios. E a gente sabe, né, que essa 7ª temporada aqui de Riverdale, ela tá sendo um reboot, né? Como se fosse um novo início aí pra série, né? Que se passa aí nesse universo aí dos anos 50. A gente tá acompanhando aí essa nova história com algumas coisas trocadas aí, né? Em relação aí aos personagens. E assim, esse 5º episódio, né, me pareceu meio que um episódio de Halloween, quase que fora de época, né, sabe? E eu tô sentindo que, principalmente aqui nessa 7ª temporada, né, nessa 7ª temporada, parece que o Roberto, né, o produtor aí da série, ele tá realmente muito envolvido nessa questão de introduzir muito aquela atmosfera, né, ali dos quadrinhos ali de Riverdale, né? Que pra quem não sabe, né, Riverdale é sim uma adaptação dos quadrinhos ali da Art Comics, que são bem famosos lá nos Estados Unidos, né, tipo a Turma da Mônica deles lá. E eles estão trazendo muito dessa essência aqui, né, principalmente aqui nessa 7ª temporada, né? Na 6ª temporada eu já tava sentindo que tinha umas referenciazinhas aqui e ali, né? Inclusive eu já vi muitas pessoas falando que Riverdale, né, não tinha muito disso nas primeiras temporadas, né? Que a série acabou atraindo um tipo de público porque dava a entender que era uma série de mistério, de suspense. Muita gente, inclusive, não sabia que era quadrinhos, né? Achava que era só mais uma série de suspense, de mistério qualquer. E a gente não tinha muito essa coisa dos quadrinhos, né? Aí, de uns tempos pra cá, né? Eu acho que talvez da 4ª temporada, eu acho que talvez da 5ª. E principalmente aqui na 7ª, né, tá tendo muito essa coisa dessas referências aqui dos quadrinhos, né? E aqui nesse episódio, né, foi que teve muita referência dos quadrinhos, né? Eu acho que foi quase que meio que um episódio especial, assim, em si, pra trazer realmente como se fosse ali uma história ali dos quadrinhos, né, da Art Comics aqui pras telas, né? Eles se utilizaram até mesmo de vários elementos, né, que a gente pôde ver ali à medida que a gente ia assistindo ali o episódio, pra realmente trazer muito dessa atmosfera aí dos quadrinhos. E foi um episódio meio avulso, né, meio sem conexão com a história que a gente tá acompanhando aqui, né? Quase que meio com aquele episódio, sabe, que toda série tem, né? Aquele episódio que é pra encher linguiça, né? Ali pra cumprir tabela, né? E tal. A gente entende que é comum de ter isso nas séries, né? Basicamente toda série, né, televisiva e tem esses episódiozinhos que, sabe, são meio bobinhos, que parece que não tem conexão com outros episódios e é recorrente, toda série tem. E Riverdale já fez isso outras vezes em outros episódios e em outras séries também ali da CW, né? Que eu mesmo já assisti, então é normal, né? Mas no caso desse episódio aqui, né, teve muito essa pegada, né, de ser bem ele ter muitas referências ali dos quadrinhos e ter essa roupagem e trazer um pouco dessa coisa dos quadrinhos aqui pra gente. E basicamente nesse episódio aqui, ele inicia, eu senti que também que eles meio que quiseram fazer uma criticazinha, sabe? Porque era no iniciozinho do episódio, né, a gente acompanha ali uma reunião, né, ali do Sr. Blossom, né, com um dos diretores e dos professores ali da escola, que eles estão preocupados com essa trama aí do assassinato ali dos pais da Ethel e eles meio que basicamente querem encontrar outro assunto para que a cidade, né, esqueça um pouco aí dessa história, né, eles estão meio que tentando abafar esse caso aí do assassinato dos pais da Ethel. Eu senti, né, que eu não sei se foi talvez uma pista de que talvez eles tenham alguma relação com isso ou se realmente foi uma coisa que só aqui desse episódio, porque eles quiseram se aproveitar e como pano de fundo, né? Mas alguma coisa me diz que talvez tenha alguma coisa aí. Mas aqui nesse episódio, né, não é o foco. Eles realmente se utilizaram disso pra trazer esse assunto do assassinato dos pais da Ethel, pra trazer alguma coisa pra que abafe aí esse caso. E aí que entra toda essa coisa dos quadrinhos, né, que aqui eles meio que trazem uma certa discussão, talvez, quem sabe, sobre essa coisa de que que quadrinhos eles podem ser prejudicial ali pros jovens, que quadrinhos pode desencadear tipo o ódio dos jovens, pode estimular, incentivar os jovens
jovens a fazerem algumas coisas, e tem um pouquinho dessa discussão aqui e trazem isso como pano de fundo. Isso também, de certa forma, acaba se refletindo ali nas histórias que a gente vai acompanhar aqui, né? Porque basicamente nesse episódio aqui a gente é apresentado ali a 4, né, pequenas historinhas ali dos quadrinhos ali do Jughead. Porque, né, pra quem no cinema, né, o Jughead, nesse universo aí, nessa realidade dos anos 50, ele meio que trabalha ali numa editora, escrevendo ali histórias em quadrinhos, e aí acontece um probleminha lá que ele resolve ajudar o chefe dele escrevendo algumas dessas histórias. E ele meio que acaba fazendo essas histórias ali baseadas nos amigos dele. Só que são histórias meio que tem ali alguns elementos de terror, né? Como a gente acaba vendo, né, mais pra frente. E eu achei curioso, né? Porque eu fiquei me perguntando, né? Por que, né, ser histórias de terror, né? Já que, nossa, faria muito mais sentido lançar um episódio assim, tipo, na época do Halloween e tal. Só que, né, tem uma crítica em torno disso também, né? Porque todos esses elementos de terror que o Jughead acaba colocando ali nas histórias também servem pra fazer uma crítica, né? Ele meio que usa o terror pra exagerar, né, na lição de moral, né, que ele traz ali na história em quadrinhos, né? Porque ele, inclusive, ele tem uma conversa ali com a Verônica, né? Que a Verônica, ela acaba presente, ouvindo meio que todas essas histórias que ele acaba escrevendo ali, e ele meio que vai conversando ali com ela e basicamente diz que cada uma dessas histórias tem uma lição ali de moral, né? É uma coisa que acaba meio que entrando em embate com aquela conversa que a gente tem no início do episódio, né? De que eles criticando as histórias em quadrinho, falando que elas são prejudiciais, mas aí, pro outro lado, o Jughead já vem com essa coisa de dizer que não, que as histórias em quadrinhos, elas não são bem assim, que tem todo um contexto, né, que muitas delas têm sim lição de moral, então é um pouco desse embate aí. E aí, basicamente, no episódio gira em torno de cada uma dessas histórias. Aí a gente tem a presença aí de alguns personagens. E assim, eu já vou adiantar que eu achei bem legal que à medida que eu ia assistindo o episódio, eu fiquei me questionando comigo mesma, porque eu particularmente, né, não sei outras pessoas que assistiram o episódio se tiveram a mesma impressão que eu, mas eu gostei muito desses elementos dos quadrinhos que foram aparecendo na tela, né, aquela coisa da tirinha, né, aquela coisa do personagem quebrando a quarta parede, porque a gente tem um narrador, né, um personagem que vai narrando aí cada uma dessas histórias, um homem ali meio que de terror, né, que inclusive ele faz uma referência, né, ali ao Mickman, né, que é o suposto, né, o suspeito ali de ter assassinado ali os pais da Ethan, né, tem uma referência em cima disso, e ele é um narrador meio que, sabe, de terceira pessoa ali, que ele quebra a quarta parede, que ele conversa ali com o espectador, e a gente tem aquela coisa das tirinhas, né, ali mostrando pra gente com a legenda, tem as tirinhas dos quadrinhos, tem horas até que os próprios personagens também, eles meio que quebram a quarta parede também, né, alguns dos personagens que vão aparecendo ali, até de certa forma, né, algumas reações exageradas que alguns dos personagens têm, né, eu achei bem curioso isso, que de certa forma lembra muito aquela coisa dos quadrinhos, né, então eu particularmente gostei muito disso, e eu me peguei pensando se talvez, quem sabe, eu não sei se foi proposital eles terem colocado isso aqui nesse episódio, no sentido de que, tipo, será que a gente devia ter feito isso lá na primeira temporada da série? Será que teria sido legal? Então, já que é um reboot, né, já que a 7ª temporada tá sendo a última, vai ser a última, a gente vai trazer esses elementos aqui que talvez, quem sabe, eles queriam ter trazido ali na primeira temporada, porque eu me peguei pensando, né, que eu particularmente eu gostaria muito de ter visto isso na primeira temporada, né, eles trazerem esses elementos aí dos quadrinhos, né, já pra de cara, já trazer pro espectador já essa atmosfera, e pra quem não conhecia também, né, porque, novamente, né, muitas pessoas não sabiam e não sabem que Riverdale é uma adaptação de quadrinhos, então você trazer esses elementos pro espectador na tela já é uma ajuda, de certa forma, entende, pra você entender da onde que vem aquele universo, né, então eu achei bem legal esses detalhes, né, já que é um reboot, eu acho que, de certa forma, eles meio que se aproveitaram, sabe, disso pra trazer esses elementos e relembrar o público, tipo, do universo dos quadrinhos, que é a origem ali de Riverdale, né? Então eu achei isso bem legal, muito curioso aqui nesse episódio, e realmente casou, né, com o contexto ali de tudo que tava acontecendo. E aí, basicamente, no episódio gira em torno aí dessas histórias aí que o Jughead vai escrevendo, né, e vai apresentando ali pra Verônica, né, naquele bate-papo ali com a Verônica. E cada uma dessas histórias, ela tem bastante elementos ali de terror, e meio que cada uma delas tem uma lição de moral. Só que
À medida que a gente vai acompanhando cada uma dessas histórias, é claro que tem um diferencial ali entre si, só que algumas delas, né, ele inclusive em vários momentos ele entra no embate ali com a Verônica, né, porque algumas coisas que ele coloca ali no contexto da história acabam desagradando um pouco ela, né, à medida que a gente vai acompanhando ali. E a primeira história a gente tem como protagonista, né, o Dilton Dolly, né, que é aquele colega deles ali, e basicamente é uma história, cada uma das histórias, né, são histórias ali bem curtinhas mesmo, né, são bem separadinhas ali, se você parar pra pensar. E a dele basicamente gira em torno ali de bullying, né? Uma história ali que trata sobre essa coisa do bullying, né? Dele ali no time de basquete da escola e que ele é repreendido ali pelos amigos e ele do meio pro fim, ele acaba decidindo se vingar desses amigos, matando cada um deles, né? E aí toda essa história, né, que o Jughead, ele, inclusive, conversa isso com a Verônica, que é sobre essa questão de ter a lição de moral, né, porque entra em conflito com aquele assunto que é falado ali no início do episódio, sobre o malefício dos quadrinhos, e o Jughead fala pra Verônica que, não, mas pelo menos aqui, na ficção, né, os malvados, né, as pessoas ruins, os vilões, eles pagam pelo que eles fazem, né? E essa que é a graça, né, das histórias, da ficção, das histórias em quadrinhos, porque aqui na ficção eles pagam pelo que eles fazem, né? Eles têm o retorno. E aí ela tem todo o embate com a Verônica sobre, tipo, ah, mas quem é você pra decidir isso, né? Tem uma discussão em torno sobre esse contexto, né, que é trazido na história ali, sobre essa coisa de bullying e tudo mais. E aí a gente já é apresentada aí a segunda historinha, né, ali, que basicamente gira em torno do Art e da Cheryl, né? E é um contexto um pouquinho mais macabro do que a primeira, né? Porque basicamente ali o Art, o carro dele quebra, ele acaba indo para ali na casa da Cheryl, né? Ele é recebido ali pela Nana Rose, né, que está ali vivíssima ainda na série. E aí rola todo um contexto, né, de que ela tem uma neta misteriosa, que ela não aparece, e ela aparece ali à noite, né, porque o Art, ele meio que pernoita ali pela casa, né, pra retornar só no dia seguinte. E aí ele acaba se envolvendo com essa moça, só que ele não vê o rosto dela. E aí rola todo o contexto de que do meio pro fim ela tem uma doença, né, que é a lepra e tudo mais, e que ela acaba contaminando ele. E aí rola toda uma crítica social aí também, que o Jughead acaba discutindo isso com a Verônica também. E já entra um embate maior ali entre os dois, né, porque a Verônica acaba percebendo algumas coisas que o Jughead, meio que indiretamente, quase que sem querer, ele acaba colocando ali nas histórias. E aí a gente tem meio que uma história ali da Betty, né, que eu achei assim a mais, não sei, acho que a mais bizarra, não sei de qual que todas as histórias que a gente tem aqui, qual que é a mais bizarra, porque realmente, à medida que a gente vai tendo as histórias, parece que uma vai sendo mais pior do que a outra, sabe? Só que ao mesmo tempo é uma coisa de terror, mas ao mesmo tempo cômica, entende? Como é o caso aqui da Betty, né? Que a Betty, né, nessa história dos quadrinhos aí do Jughead, ela é uma garota que ela não tem a atenção ali dos garotos, então ela acaba descobrindo ali um penteado novo pra chamar a atenção das pessoas. E ela usa meio que um spray ali pra manter esse penteado. Só que isso aí acaba trazendo consequências aí muito graves pra ela, porque do meio pro fim ela acaba meio que se intoxicando aí com esse spray, que entra até uma aranha no cabelo dela, e do meio pro fim ela acaba ali morrendo. E aí, né, tem o contexto, né, a moral dessa história aí, que o Jughead fala pra Verônica sobre essa coisa da vaidade, né, até onde que a vaidade, né, pode levar uma pessoa, né, que tipo de consequências a vaidade, ter muita vaidade exagerada pode trazer pra alguém, né. E a Verônica acaba entrando principalmente nessa parte no embate dele com o Jughead, né, ela até cita que ele pode estar até sendo meio que sexista, né, de certa forma, nessa história, tipo, ah, será que só as mulheres é que são vaidosas? Será que os homens não fazem isso também? E aí eles entram no embate com relação a isso, mas aí a gente vai pra próxima história, que é ainda mais bizarra, né, ainda mais engraçada, né. Eu gostei bastante da forma como que, de certa forma, eles meio que equilibraram, né, bem esses elementos, né, misturar terror com cômico, sabe, com comédia, de certa forma, só que é aquela comédia
meio slash, sabe? Aquela coisa mais cozy, entende? Não é comédia em si, né? Mas é aquela comédia que te faz pensar, entende? Então, eu achei bem curioso esses detalhes aqui nesse episódio. E principalmente ali na última história que a gente tem, né? Que é uma história que envolve ali meio que basicamente o Art se relacionando ali com a Betty e com a Verônica ao mesmo tempo, né? E é claro que isso vai ter consequências ali pro personagem, né? Que do meio pro fim, obviamente, as duas descobriram que ele tava namorando as duas ao mesmo tempo. E isso tem consequências pra ele, porque elas basicamente acabam matando o Art, serrando ele ali no meio. E é curioso, né, nessa parte, que principalmente nessa parte da última história, que a Verônica, né, porque já em alguns momentos ela dá a entender que muito provavelmente ou ela tem sentimentos ou ela vai passar a ter sentimentos pelo Jughead, né, nessa realidade ali dos anos 50, né, porque lembrando que, né, os personagens, né, eles estão ali nos anos 50, né, mas essas histórias em quadrinhos são coisas ali, né, separadas, né, são basicamente coisas que acontecem ali na mente, né, ali do Jughead e tal, e são representadas aqui pra gente, e, né, principalmente nessa história do Art, da Betty e da Verônica, que a Verônica, né, ali dos anos 50, não a da história em quadrinhos, ela se sente muito ressentida, né, porque basicamente o que dá a entender é que sim, né, nessa história em quadrinhos ela percebeu toda essa coisa do sentimentalismo envolvido e o Jughead não percebe, né, ele acha que ela tá falando da história em quadrinhos, né, e não deles dois, né, porque em dado momento ela tá falando sobre eles dois, né, mas o Jughead, ele perdido na história, ele acaba não prestando atenção aí nesses detalhes. Aí do meio pro fim, a Verônica acaba ali deixando ele e acaba ali indo embora. E aí o episódio, né, meio que termina aí, né, com essas histórias bizarras e essas lições de morais envolvidas aí nessa história. E basicamente, né, volta ali pros diretores e eles meio que conseguiram espalhar ali pra cidade através do jornal, né, de um editorial que, inclusive, o próprio Sr. Blossom, né, que nessa realidade ele é o prefeito de Riverdale e ele meio que fez ali um editorial, né, no jornal e espalhou pra cidade inteira falando sobre essa coisa de quadrinhos e tudo mais. Tudo, né, pra abafar o caso ali do assassinato, né, dos pais da Ethel. Então, pra mim, isso aí é um indício de que eles têm ou tem algum envolvimento nisso, ou eles estão tentando abafar isso porque estão tentando proteger alguém ou alguma outra coisa, né? Mas é suspeito, né? E eles trouxeram toda essa coisa dos quadrinhos para tentar aí abafar esse caso. E se aí, ao mesmo tempo, a gente tem ali meio que o Jughead, né? Basicamente ganhando uma espécie de uma promoção ali, né? Na editora que ele tá trabalhando. E eles colocam, né? Basicamente ele entrando, né? Em embate com esses diretores, né? E, inclusive ele mesmo fala, né? Narrando que muito provavelmente isso aí vai acabar tendo consequências terríveis pra ele, né, aí nos próximos episódios e na próxima trama que a gente vai acompanhar aí. Então, assim, um episódio curioso, né, diferente do que a gente estava acostumado a ver, meio que quase que fora de época, né, porque trazer essas histórias de terror aí, né, sem ser época do Halloween, né, basicamente é meio que um episódio típico ali de Halloween, né, mas foi, assim, um episódio meio que encheção de linguiça, né, mas até que eu achei curioso, né, claro que se você assistir parando pra pensar, né, no contexto, né, nos elementos, né, no que eles quiseram trazer ali, né, então, assim, foi curioso, eu gostei principalmente, né, de ver mais esses elementos dos quadrinhos que eu acho que, parando pra ver agora, eu acho que eles fizeram muita falta, né, eu acho que se eles tivessem aparecido antes, talvez, principalmente ali nas primeiras temporadas, né, é claro que isso podia acabar sendo meio que enjoativo pro público, de certa forma, né, porque Riverdale se apresentou como uma série que tem essa temática de ser uma série de suspense, de mistério, e talvez isso não combinasse muito bem, né, a estética, né, dessa coisa de quadrinhos com a temática da série, né, mas eu acho que daria pra fazer sim, eu acredito que se eles soubessem, né, trabalhar esses elementos, eu acho que iria ser até meio que uma característica única aqui pra série, né? Então, eu acho que foi a maneira do Roberto aí meio que quase que se desculpar, entre aspas, né? Talvez, né? Não sei se foi a intenção dele, mas sim de trazer esses elementos dos quadrinhos, já que a gente tá falando, né, de que é a última temporada aí da série, então relembrar, né, a origem aí das histórias de Riverdale foi bem legal, eu achei bem curioso, sim. Então é isso, pessoal, vai ficando por aqui, né, mais um review aí de Riverdale pra vocês, o episódio 5, que foi um episódio diferente, meio avulso e que relembrou muito aí a estética dos quadrinhos aí de Riverdale, trazendo aí 4 histórias aí
de terror, né? Quase que um episódio de Halloween fora de época, né? Mas foi um episódio meio encheção de linguiça, mas até que eu não achei tão chato assim, né? Mas eu acho que foi mais pela perspectiva que eu acabei assistindo o episódio mesmo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui com mais um review pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!